Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. E hoje, nesse dia, nós começamos uma nova série de mensagens que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu quero convidá-lo a abrir o seu coração e receber tudo aquilo que você vai aprender ao longo dessas semanas. Eu estou com muita expectativa para tudo aquilo que Deus vai ministrar ao seu coração através dessas mensagens. Tenho certeza que a sua vida e os seus relacionamentos não serão mais os mesmos. Eu quero, nessa noite, convidá-lo a abrir seu coração para ouvir a respeito do tema As 5 Linguagens do Amor. Glória a Deus. Nós, no mês que passou, nós falávamos a respeito de temperamentos e nosso alvo era perceber cada um dos temperamentos, entender o nosso temperamento e perceber como que o Espírito Santo trabalha em nosso temperamento a fim de minimizar os nossos defeitos e maximizar as nossas qualidades, usar o nosso potencial ao máximo e tocar nas áreas de defeitos, de debilidades, de fraquezas em nosso perfil, a fim de tratar e manifestar o seu poder para a glória do Senhor Jesus na nossa vida. Então, foi um tempo muito poderoso, muito abençoador, muito enriquecedor. Eu tenho certeza que você gostou e foi abençoado. E eu quero convidá-lo a você colocar toda a sua atenção nessa nova série que está começando hoje. Essa série se baseia num livro, acredito que você já tenha pelo menos ouvido falar dele, talvez você até já leu. É um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele é um autor que tem tido uma grande capacidade de abordar a respeito da manifestação do amor para a vida do casal, nos relacionamentos interpessoais, e isso é algo muito poderoso. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com tudo aquilo que nós vamos ministrar aqui nesses dias, nessas semanas, nesse mês e também um pouquinho do mês que vem. No próximo mês também nós continuaremos ministrando a respeito desse tema. Então, eu quero convidar você, assim como já foi na série passada, que você possa colocar toda a sua atenção. Se possível, você anotar aquilo que você for aprendendo. Se você puder pegar um bloco de anotações e colocar isso no papel, é uma maneira de você interagir com aquilo que você está ouvindo e garantir que essas informações elas permaneçam por muito mais tempo do que apenas você escutar. E há uma chance grande de você acabar esquecendo, e aquilo, de algum modo, por mais importante que seja, aquilo por ser esquecido, acaba se perdendo. Então, para que você não perca, para que você possa ter assim um aprendizado máximo em tudo aquilo que nós vamos ministrar, eu convido você a, desde esse momento, em todas as nossas ministrações a respeito desse tema das 5 linguagens do amor, que você possa anotar e interagir na medida do possível com aquilo que for sendo ministrado, ok? Glória a Deus. Então, é importante que nós mencionamos que o foco principal da nossa ministração aqui é justamente capacitá-lo, treiná-lo, ajudá-lo, municiá-lo, de algum modo colocar a ferramenta à disposição da sua vida para que você possa viver tudo aquilo que Deus lhe chamou a viver. Esse treinamento avançado de líderes, que é o nosso Tadel, tem justamente esse intuito, essa finalidade, esse objetivo. Então, essa mensagem é preparada com carinho da parte de Deus para a sua vida, para que você possa alcançar o máximo do seu potencial, para que você possa viver absolutamente tudo aquilo que você foi chamado a viver através de Cristo Jesus. Então, essa mensagem tem tudo a ver com você. Em alguns momentos, obviamente, nós vamos falar de um relacionamento mais profundo que possa existir, que é justamente dentro do casamento, mas eu também quero dizer que nós não estamos limitando esse tema apenas para dentro do relacionamento conjugal, para dentro do casamento. Afinal de contas, muitas pessoas que nos escutam, nos veem agora, elas ainda são solteiras e elas não estão com o seu parceiro ao lado. Então, talvez você pense, puxa, mas isso não faz sentido para mim, porque eu sou solteiro, eu sou uma solteira, então eu não quero falar e ouvir e receber informações a respeito de um casamento nesse momento. Fique tranquilo, eu sei disso e eu quero deixar claro para você que essas ministrações, elas falam de relacionamento. E como você é chamado a se relacionar, e nós nos relacionamos todos os dias, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no ambiente ministerial, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja,
e obviamente também no ambiente familiar, seja dentro do nosso casamento, com o esposo ou esposa, ou com os filhos, se não dentro do contexto familiar com os nossos pais, ou com os nossos familiares de um modo geral, com aquelas pessoas que são os nossos parentes, que nós mantemos contato, ou seja, nós todo o tempo estamos nos relacionando. E é muito importante não apenas nós identificarmos o nosso temperamento e saber como que nós somos, entender o nosso potencial, nossas debilidades, isso já foi feito nas nossas ministrações passadas, mas é extremamente importante nós entendermos como que nós também recebemos amor e como que nós devemos dar amor, para que nós possamos de fato viver esses relacionamentos no seu máximo, para vivê-los na sua plenitude, viver de maneira eficaz, de maneira bem-sucedida, que nós tenhamos de fato relacionamentos saudáveis e duradouros. E para isso esse tema, ele é extremamente importante, e como eu disse, eu estou com muita expectativa de tudo aquilo que acontecerá por meio dessas ministrações. Eu creio e eu declaro em nome de Jesus que a sua vida e os seus relacionamentos não serão mais os mesmos a partir daquilo que você vai receber nesses dias de ministração em nosso Tadel online, ok? Fica aquela dica que nós já temos dado costumeiramente aqui. Se você gostar dessa ministração, você pode cooperar para que essa mensagem, essa ministração, ela possa se propagar ainda mais longe e alcançar outras vidas. Como que você faz isso? Você pode curtir essa mensagem, essa ministração, seja no Facebook, seja no YouTube. Você pode comentar essa mensagem, essa ministração, independente do aplicativo e da plataforma que você esteja acompanhando, bem como você pode compartilhar esse link com todas as pessoas que você quer bem, que você deseja que sejam alcançadas através dessa mensagem. Então, ao fazer isso, você nos ajuda a fazer com que essa mensagem se torne ainda mais relevante para as pessoas que de fato precisam ouvi-la. Amém? Glória a Deus. Bom, quando a gente fala de amor, é importante que se diga que o amor ele é um vocábulo que com certeza ele é o mais importante dentre todos os idiomas que a gente possa imaginar e pensar. Existem milhares de idiomas, sejam idiomas oficiais de uma nação, de um estado, de uma cultura, de um povo, bem como milhares de dialetos também que existem no nosso tempo, no nosso momento. Existem algumas línguas já extintas e existe sempre uma mutação nas línguas atuais. A língua ela tem essa capacidade de mudar, são adicionados vocábulos novos, são retirados alguns vocábulos já inexistentes ou de pouca utilização, acabam se tornando inexistentes. Então, há uma mudança nas línguas, mas nós sabemos que em todas as línguas, essa palavra que em português nós mencionamos, que é a palavra amor, com certeza ela é, se não a mais importante, nós chegaremos à conclusão de que ela é uma das mais importantes, afinal de contas, ela está presente nos relacionamentos, e isso é o que forma uma cultura. Então, é importante que se diga isso, ela é mais importante, mas na verdade ela também é uma das que gera mais confusão. E isso se dá justamente por causa da maneira como nós interpretamos e compreendemos essa realidade do amor. Psicólogos, especialistas a respeito da alma humana, eles concluem que sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano. Ou seja, todo ser humano, ele necessita se sentir amado, se entender como alguém que é alvo do amor. Então, por amor, as pessoas são capazes de fazer coisas que seriam humanamente impossíveis. Numa linguagem poética, elas podem saltar montanhas por amor, elas podem atravessar mares por amor, elas podem cruzar desertos por amor, elas podem enfrentar todo tipo de dificuldade, de adversidade em nome do amor. Por amor, as pessoas são capazes de fazer coisas que seriam, no primeiro momento, entendidas como impossíveis. Sem amor, agora quando não tem amor, tudo isso que eu acabei de falar perde o seu potencial, perde a sua capacidade. É incrível isso, né? Então, sem amor, quando não existe amor, as montanhas que antes poderiam, por amor, serem superadas, poderiam ser puladas, as montanhas elas se tornam insuperáveis. Os mares eles se tornam intransponíveis. Os desertos eles se tornam insuportáveis. E as dificuldades da vida,
elas que poderiam ser vencidas, até mesmo facilmente, vamos assim dizer, por amor. Quando não há amor, essas dificuldades, elas se avolumam, elas crescem e elas se tornam insuperáveis, elas se tornam alvos dignos, situações que se tornam impossíveis de serem vencidas. É incrível, é inimaginável pensar o que o amor pode fazer e o que a falta do amor também pode fazer. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar isso, ele vai exaltar o amor, e ele vai mencionar que, na verdade, quando ele afirma, exaltando o amor, ele diz que qualquer ato humano, por mais maravilhoso, espetacular, bonito que possa ser feito, se não for feito por amor, ele é vazio, ele perde o sentido, ele perde o objetivo, ele se torna nulo. E ele menciona isso em 1 Coríntios capítulo 3, deixando claro que sem amor, qualquer coisa que possa ser feita, ela perde o propósito, o sentido, o valor, ela se torna como um sino que faz muito barulho, mas é oco por dentro, é como um símbolo que retine, na linguagem do apóstolo Paulo. Então, se nós concordamos que a palavra amor, ela permeia a sociedade que nós conhecemos, tanto no passado como no presente, nós também vamos acabar admitindo que a realidade do amor, ela traz superações, mas também, quando não existe, ela traz grande confusão. E uma das confusões que existe quando a gente fala a respeito do amor é justamente a maneira como nós usamos essa própria palavra do amor, porque nós utilizamos milhares de formas de expressar isso, né? Vamos imaginar em língua portuguesa, né? Pessoas dizem assim: eu amo churrasco, né? Eu amo cachorro quente. E numa outra situação, numa outra frase, elas dizem assim: eu amo a minha mãe. Então você percebe que a mesma expressão e a mesma palavra é utilizada para coisas distintas, para coisas diferentes. Nós usamos para descrever atividades que nós gostamos. Eu amo ver televisão, eu amo assistir séries, eu amo ir ao cinema, eu amo, nadar, eu amo correr. Então as pessoas usam essa expressão também para algumas atividades. Outras pessoas usam essa expressão para objetos. Elas dizem assim: olha, eu amo esse meu carro, eu amo aquele carro, eu amo essa casa, eu amo a casa que eu tive. E elas usam também para animais. Elas dizem: eu amo meu cachorro, eu amo meu gato, eu amo tartaruga, que seja. Ou seja, elas usam a palavra amor das mais diferentes maneiras. Algumas pessoas se referem ao amor também em relação à própria natureza. Ela diz: eu amo o sol, eu amo a lua, eu amo as flores, eu amo essa estação, eu amo a árvore, eu amo grama e assim por diante. E também dizem a mesma coisa em relação às pessoas que lhes são queridas, como eu amo meu pai, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo os meus amigos. Ou seja, a gente consegue até mesmo se apaixonar pelo próprio amor. E nós confundimos isso tudo por meio de uma linguagem que nós utilizamos costumeiramente. Agora, a pergunta que é importante quando nós entramos nesse tema é justamente o que acontece com o amor? O que acontece de fato e de verdade com essa realidade, essa situação que nós estamos chamando de amor? O que acontece com isso? Por que o amor esfria? Por que o amor, entre aspas, acaba? Ou por que alguns casais, alguns relacionamentos, sejam eles conjugais, ou de namorados, ou até mesmo relacionamentos entre amigos, por que depois de um certo tempo parece que algo tende a esfriar, e alguns até acreditam que aquele relacionamento já não pode mais ser vivenciado, ele acabou, não tem mais o que possa ser feito? Por que algumas pessoas até dizem que estavam indo muito bem quando apenas estavam namorando, mas quando casaram parece que os dias desse amor estavam agora contados e não podia mais ser vivenciado, porque eles comparam e entendem que o que viviam antes era muito bom e interessante, mas alguma coisa, até alguns dizem que essa coisa que comprometeu era justamente o casamento, e dizem então, eles se perguntam o que faz com que esse amor ele acabe. Então, será que nós estamos assim destinados a conviver com um vazio dentro do nosso coração, quando a gente pensa mais profundamente em relação ao amor? Ou o amor ele pode permanecer vivo, mesmo depois de muito tempo?
Essa é uma pergunta importante que a gente quer responder quando nós falamos a respeito desse tema das 5 linguagens do amor. Então, mesmo que tantos livros, tantas revistas e tanta ajuda esteja à nossa disposição, parece que casais ou pessoas, de um modo geral, eles acabam descobrindo que não conseguem manter esse amor vivo por tanto tempo assim. Parece que existe alguma coisa que compromete, que leva eles a desistirem até mesmo daquilo que eles se propõem a fazer em nome do amor. E coisas que foram feitas tão belas no passado, hoje parece já não fazerem tanto sentido, e as pessoas até se perguntam muitas vezes o que aconteceu, por que eu já não consigo mais viver essa realidade do amor. Então, o grande problema, e que nós vamos ver isso profundamente aqui nessas próximas semanas, e nessa série de mensagens a respeito das 5 linguagens do amor, o grande problema dos atritos e das divisões que existem nos nossos relacionamentos interpessoais, ou seja, entre as pessoas, é justamente um tema. E esse é o tema mais importante que nós queremos abordar. É o fato das pessoas falarem linguagens de amor diferentes. Linguagens, idiomas de amor distintos, diferentes. Então, assim como quando nós entendemos, quando nós olhamos para a área da linguística, essa ciência que estuda os idiomas, as línguas, as linguagens humanas, e nós compreendemos que existe uma realidade que está ligada à língua nativa de alguém, ou seja, é a língua que ela aprendeu a falar, a se comunicar. Essa língua é a primeira língua. Então, existe toda uma compreensão em relação a isso, que essa pessoa que fala nessa língua, a sua língua nativa, a sua língua mãe, a sua língua original, ela normalmente ela se sente confortável nessa língua, ela se sente confortável para poder falar nessa língua. Ela até pode aprender uma segunda língua, ela pode aprender um segundo idioma, né? Isso a gente sabe que é possível, mas na comparação com aquele primeiro idioma, aquele primeiro idioma é mais seguro, é mais confiado, é mais confiável para ela. Então, mesmo que ela tenha uma segunda língua, a impressão que dá é que é mais comum sempre ela falar, pensar e estruturar sua comunicação em função da primeira língua. E a mesma realidade a gente vai perceber que naturalmente acontece também quando a gente pensa nas linguagens do amor. Então, nós aprendemos a nossa primeira língua. Normalmente nós aprendemos com os nossos pais, ou com as pessoas que estão mais próximas da nossa primeira infância. Então, os nossos pais, somados nossos irmãos, são aqueles que estabelecem aquilo que é chamado de vernáculo, ou seja, aquilo que é a nossa primeira língua, a língua mãe, a língua nativa, a língua original. E aí, mais tarde, nós aprenderemos então uma outra linguagem, mas obviamente com um nível maior de dificuldade. Então, quanto mais tempo nós demorarmos para aprender uma outra língua, a impressão clara que nos dá é que nós teremos um pouco mais de dificuldade de poder aprender essa outra língua, coisa que a primeira língua não parece ter sido tão difícil assim. Agora, um fato importante, quando a gente fala em relação à linguística, quando a gente fala em relação aos idiomas, quanto mais nós usamos essa segunda língua, quanto mais nós utilizarmos ela, mais nós nos sentiremos à vontade em relação a ela, mais nós nos expressaremos melhor em relação a ela. Agora, se nós falamos somente um idioma, obviamente, nós não nos sentiremos à vontade com nenhum outro. Agora, quando nós estamos no processo de aprender uma outra língua, quanto mais nós focarmos nessa segunda língua, mais facilidade nós teremos para poder nos comunicar com ela e através dela. Se nós falarmos somente o nosso idioma, e nós encontramos então alguém que fale outro idioma, ou seja, o seu próprio idioma, aquela comunicação com certeza ela vai ficar muito limitada. E diante de uma comunicação limitada, o que acontece? Quando a gente não fala a outra língua de uma outra pessoa, então nós vamos precisar apontar, nós vamos precisar expressar algum tipo de murmuração, do tipo... Então a gente vai, de algum modo, ter que expressar algo, talvez a gente vai ter que desenhar no ar, que a gente quer falar a letra A, naquela outra língua que a gente não sabe comunicar. Talvez a gente vai ter que fazer mímica para poder expressar aquilo que nós queremos e, de algum modo, nós vamos ter uma comunicação
bem limitada, essa é a verdade. Então, essa comunicação, ela tende a ser assim, rudimentar. Se a gente quiser ter um intercâmbio linguístico, um intercâmbio cultural profundo, será necessário que a gente possa aprender aquela outra linguagem, aquele outro idioma, aquela outra língua daquela pessoa que a gente quer comunicar. Caso contrário, nós vamos ter uma limitação linguística muito grande e nós nunca conseguiremos ter um nível de relacionamento profundo. Isso vai gerar muita frustração, vai gerar muitas situações assim bem complicadas, desconfortáveis de se lidar, justamente porque essas pessoas que elas estão ali tentando se comunicar, elas não falam a mesma língua. Então, o mesmo acontece no âmbito do amor. É a mesma realidade. Então, a sua linguagem emocional e a do seu companheiro, da sua companheira, seja ele seu cônjuge, ou seja uma pessoa com quem você quer ter um relacionamento mais profundo, elas vão precisar, em algum momento, ter um contato, certo? Então vamos imaginar essa cena, vamos imaginar que você fala português, ok? Mas o seu cônjuge ou o seu amigo, ele fala mandarim, ou seja, a língua dos chineses. Então, como que vai existir comunicação entre essas duas línguas tão distintas? Então, algumas pessoas falam, não, mas é só ter esforço que você vai conseguir. Não, não vai adiantar apenas um esforço. Tem gente que fala assim, não, tem que ser sincero. Se você for sincero, o outro vai entender. Bom, você pode ser sincero o quanto você quiser. Se você fala português e alguém fala do outro lado chinês, você pode falar sinceramente tudo o que você quiser em português. Aquele que fala em chinês não vai conseguir entender. Então, ser dedicado simplesmente a falar e tentar expressar da melhor maneira e tentar de algum modo ser sincero enquanto fala, não vai garantir que aquela outra pessoa que não consegue compreender em português entenda aquilo que você está falando. Do mesmo modo, por mais sincera, bem intencionada, por mais que ela consiga de fato jogar toda a sua alma naquela fala, naquela comunicação, se aquela pessoa, se aquele chinês, falando mandarim, quiser se comunicar com a gente, que não sabe mandarim, não vai dar certo, tá fácil de entender isso. Então a gente vai ter que ter o quê? A gente vai ter que ter uma disposição de aprender a língua materna, a língua original, a primeira linguagem daquela outra pessoa, para que a gente possa então ter comunicação. A mesma coisa vale em relação ao amor. Para que a gente possa ter uma comunicação efetiva, bem-sucedida, nós vamos precisar identificar o que o outro está falando e aprender a falar a linguagem que o outro recebe e entende. Caso contrário, nós não teremos comunicação. Então, existe basicamente, isso fica mais fácil nós compreendermos, existem basicamente 5 linguagens de amor. E assim como na linguística existe uma grande variedade de dialetos e variações, do mesmo modo, quando nós analisamos essas 5 linguagens emocionais, que são básicas do amor, elas também têm os seus dialetos e as suas variações. Mas o importante é nós entendermos cada uma delas para que a gente possa comunicar e comunicar bem. O mais importante, resumindo, é falar a língua do amor daquela pessoa que você deseja, de fato, se relacionar de maneira profunda com ela. Isso vale para um liderado, isso vale para o seu patrão, isso vale se você é funcionário, isso vale se você é um amigo, isso vale para qualquer realidade de relacionamento humano. Quando a gente pensa a respeito disso, algumas coisas são importantes ser mencionadas, como, por exemplo, como que nós podemos compreender a importância dessa realidade interna naquilo que é a linguagem de amor que nós falamos e que nós costumamos ouvir. E para isso nós precisamos falar da nossa própria formação original. Então, já se sabe que, isso já há um bom tempo se sabe, que no período da primeira infância, ou seja, nos primeiros anos de vida de uma criança, é que ela desenvolve a sua forma emocional. As suas emoções são constituídas ali, e a sua forma emocional única. Essa realidade emocional, ela é elaborada principalmente naquilo que é chamado de primeira infância, ou seja, nos primeiros anos de uma criança. Então, por exemplo, existem algumas crianças que elas possuem um padrão muito bom e muito alto de autoestima.
elas têm uma autoestima muito elevada. Em contrapartida, existem algumas crianças que têm um padrão muito baixo de autoestima. Elas têm uma autoestima extremamente baixa. Algumas crianças, elas têm um padrão muito grande de insegurança, elas são completamente inseguras. Em contrapartida, tem outras crianças que são muito seguras, elas se sentem muito seguras e atuam de uma maneira que evidencia a sua própria segurança. Existem algumas crianças que elas se sentem, se sabem e entendem que elas são extremamente amadas, que elas são queridas, que elas são apreciadas, que elas são bem-vindas, que elas são importantes. Em contrapartida, tem crianças que têm a impressão de que elas são mal amadas, de que elas são incompreendidas, de que elas são desfavorecidas, de que elas são desacreditadas, desprezadas. Isso tudo, de algum modo, é importante nós entendermos nesse primeiro momento. Por quê? Porque essas crianças que se sentem amadas pelos seus pais ou pelas pessoas que estão na sua volta, os seus amigos, elas acabam desenvolvendo uma linguagem de amor, uma linguagem emocional de amor. E essa linguagem emocional de amor, ela é baseada nessa formação psicológica única daquela criança, e ela está de acordo com aquilo que foi liberado sobre ela, ou seja, as pessoas mais próximas a ela, seja seus pais, seus amigos, as pessoas ali mais próximas, acabaram dando para ela um carinho especial, de modo que trouxe essa segurança toda, trouxe essa autoestima toda, trouxe essa sensação de ser amada, de ser apreciada, de ser querida, de ser desejada. Então, é natural que essas crianças, elas falarão, entenda isso, isso é importante, elas falarão e elas entenderão bem a sua primeira linguagem de amor. Então, elas terão mais segurança em relação à sua língua original. Elas se expressarão muito bem naquela linguagem de amor. Mais tarde, elas até poderão aprender outras linguagens de amor para poder se comunicar, mas elas sempre se sentirão muito mais confortáveis, obviamente, muito mais à vontade, naquela primeira linguagem de amor que foi muito bem definida pela segurança que ela teve nos primeiros anos iniciais da sua vida, naquilo que é chamado de primeira infância. Muito bem. Agora, o que acontece com aquelas crianças que não receberam isso? Aquelas crianças que não receberam esse amor todo, que não se sentem amadas, que de algum modo seus pais, os amigos acabaram não liberando, não entregando, de modo que essa criança pudesse desenvolver a sua primeira linguagem de amor de maneira sólida, concreta, boa, segura. O que acontece? O aprendizado dessa criança, da sua primeira língua, ele será distorcido. Então, a língua original dela, ela vai ter uma primeira língua original. Ela vai ter uma língua mãe, uma língua original, obviamente. Mas acontece o seguinte: essa criança, ela vai desenvolver uma linguagem de amor distorcida, defeituosa, com falhas. Você já deve ter percebido, adultos, que por uma formação básica, educacional, não tiveram então a possibilidade, por não ter o estudo necessário, correto necessário, para poder se comunicar de maneira boa, de maneira melhor. Então eles acabam tendo muitas limitações, seja na fala, seja na escrita, seja na interpretação, seja na comunicação. A gente sabe disso. Infelizmente, no nosso Brasil, existem falhas na educação básica, que faz com que muitas pessoas acabem não tendo um domínio da própria língua portuguesa. Então, essa compreensão, do mesmo modo, vale para aquilo que a gente está falando em termos de linguagem do amor. Então, talvez você pense, mas fala português. Sim, fala português. Assim como todos os brasileiros falam português. A diferença se dá em algumas situações, quando essa linguagem, que acabou tendo muitas falhas na gramática, faz com que essa pessoa tenha um vocabulário limitado. Então, muitas vezes ela queria se expressar de uma maneira melhor, mas não consegue porque o seu vocabulário é muito limitado. Do mesmo modo, a gente pode fazer essa ponte, essa
comparação, do mesmo modo isso vale também em relação às linguagens do amor. Então, o que acontece com essa criança, por exemplo, que teve essa limitação, que teve essa linguagem de amor original distorcida, defeituosa, com falhas? Ela vai precisar, vamos assim dizer, trabalhar mais e diligentemente trabalhar mais para poder crescer de tal modo que ela possa viver essa plenitude desse amor de uma maneira saudável. Caso contrário, ela vai carregar essas falhas ao longo da sua história. E por que isso é importante mencionar? É muito importante porque a verdade é que é muito raro nós conseguirmos, vamos imaginar dentro de um casamento, né? É muito raro entre marido e mulher ambos falarem a mesma linguagem emocional de amor. Isso é importante ser dito. É muito raro ambos falarem a mesma linguagem de amor, originalmente. Então, o que acontece? A nossa tendência é falar as nossas primeiras linguagens de amor, e aí quando o outro ouve, escuta e não reage como nós imaginávamos, a gente começa a descobrir que nós estamos agora num ambiente de confusão. Então aquilo que era tão apaixonante, fruto da paixão inicial, agora quando o amor ele é necessário ser praticado, ele começa a esbarrar, porque a paixão, que tem a tendência de durar 2 anos, segundo estudos, que essa é uma realidade estudada por especialistas, e dizem que a paixão ela tem uma vida útil. E quando ela termina, muitos relacionamentos também terminam, quando eles são frutos apenas de paixão. Então, aí que de fato começa a realidade do amor. A verdade é que muitas paixões acabam muito antes, às vezes em 1 dia, 2 ou 3. Mas há um esticar de paixão que dura, de forma generalizada, no máximo 2 anos. E o que fica depois? Bom, aí entra a realidade do amor. E aí que entra a questão que nos importa tanto aqui. Porque depois que passa essa paixão e aquelas impressões maravilhosas que a paixão traz no primeiro momento, depois que isso tudo sai de cena, o que fica de fato? E aí que entra a necessidade de nós entendermos como que nós podemos nos comunicar para não virar uma confusão permanente. Então, aí que entra a questão de expressar o nosso amor. Isso se faz necessário, mas, como eu disse, às vezes esse primeiro impacto de você perceber que aquela pessoa que você está casado não fala a sua linguagem de amor, isso pode gerar um pouco de pânico inicial. Então, imagine a cena, nós expressamos o nosso amor, mas a mensagem não chega, ela não é compreendida, porque nós não estamos falando a mesma língua. Temos um problema então. Então, para manter o amor vivo, a maioria de nós terá que aprender uma segunda linguagem de amor. A verdade é essa. Nós não vamos poder confiar somente naquela língua pátria, na linguagem, na nossa língua materna, na nossa língua inicial. Se o nosso cônjuge ou a pessoa com quem nós queremos nos relacionar, ela só compreende outra linguagem de amor, ou seja, não vai haver comunicação. É como um brasileiro falando com um chinês, um falando português e outro falando mandarim. Se nós quisermos que haja um amor de fato nesse relacionamento, nós vamos precisar desejar, não apenas desejar nos comunicar, mas nós vamos precisar aprender a linguagem do amor do outro. Interessante, psicólogos infantis, eles afirmam que toda criança, isso é muito importante ser dito, toda criança, ela possui necessidades emocionais básicas que devem e precisam ser supridas. Para quê? Para que essa criança ela possa ter uma estabilidade emocional. Então, se essa necessidade ela de fato é suprida, então esse suprimento adequado faz com que essa criança se torne um adulto responsável, faz com que se torne um adulto que de fato dá conta daquilo que precisa para a sua vida. Agora, se esse amor não for suprido, esse adulto ele vai ser atrofiado. Emocionalmente, socialmente, esse adulto ele será atrofiado. Então, perceba o seguinte, dentro de cada criança, e é verdade, você vai entender que não apenas criança, mas isso vale também para a vida adulta, dentro de cada criança existe um tanque emocional. Visualize esse tanque emocional agora. Existe um tanque emocional, e esse tanque ele espera para ser cheio
de uma realidade que se chama amor. Ou seja, existe um tanque emocional em cada ser humano, na expectativa, na espera, aguardando para ser cheio de uma única realidade que se chama amor. Se essa criança, imagina a criança agora, se ela se sentir amada, ela vai desenvolver normalmente o seu crescimento. Porém, se o tanque de amor dessa criança, ele não for suprido, essa criança, ela não apenas vai ter um tanque vazio cheio, um tanque de amor vazio, mas ela também, na verdade, vai desenvolver algumas atrofias no seu comportamento. Puxa, isso é muito importante. E isso não vale apenas para crianças e adolescentes, mas com certeza também vale para todo ser humano, todo indivíduo. Presta atenção, em geral, o mau comportamento que nós desenvolvemos, ele está intimamente ligado a esse tanque emocional de amor. Então, os nossos maus comportamentos como ser humano é uma forma de procurar o amor que não foi recebido. Só que o detalhe é que o ser humano acaba buscando nos lugares errados e das formas erradas como preencher esse tanque de amor que precisa ser suprido. Então, a necessidade de alguém de ser amado emocionalmente não é uma característica simplesmente de uma criança, não é apenas uma característica infantil, mas é de todo ser humano. Isso se mantém para a vida adulta. Então, tanto os adultos quanto as crianças possuem esse tanque de amor. Isso é importante ficar claro para todos nós aqui, nessa ministração, nessa mensagem, nesse ensino. Então, comportamentos inadequados, separações, divórcio, palavras duras, esse espírito crítico, essas realidades que a gente pode imaginar que são deformações comportamentais da nossa realidade como seres humanos caídos, elas acontecem intimamente ligadas a esse tanque de amor. Ou seja, é como se tivesse um indicador, né? Esse indicador está indicando que está vazio. Então, quando você percebe essas atrofias, há uma relação muito, muito íntima com esse tanque de amor. Impressionante isso. Então, esse tanque de amor, ele precisa ser considerado, porque caso não for considerado, é como você tentar fazer com que um automóvel se desloque, se movimente, sendo que o tanque está vazio. Seja qualquer indicador, seja até mesmo indicador de o nível de óleo não está adequado ou o nível de combustível não está adequado. Isso é tão complicado quanto um casamento cujo tanque de amor dos cônjuges não está no seu nível adequado. Do mesmo modo, isso também vale. Então, compreender essas linguagens do amor e aprender a falar a linguagem do amor do nosso cônjuge é vital. Assim como compreender a linguagem do amor da pessoa com quem nós queremos nos relacionar, seja num contexto de ministério, de grupo, de trabalho, não importa. Isso é extremamente importante. As pessoas, elas se relacionam de maneira diferente e melhor quando elas estão supridas com o seu tanque de amor cheio. E quando esse tanque de amor não está cheio, nós teremos então inúmeros problemas e confusões. Para ficar mais claro isso tudo, vamos começar aqui hoje, não apenas essas palavras introdutórias, mas nós vamos também falar um pouquinho a respeito dessa que é a primeira linguagem de amor, que é justamente a linguagem de palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Então, uma forma de se expressar o amor emocional é utilizar palavras que afirmam, palavras que edificam. Bom, Salomão já falava disso muito bem, né? Nós temos, por exemplo, o registro em Provérbios, capítulo 18, verso 21, em que Salomão diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O mesmo Salomão, em Provérbios, capítulo 12, no verso 25, ele diz assim, ó: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Uau! Então, os elogios verbalizados, ditos, mencionados, declarados, palavras de apreciação, elas são poderosas e são poderosos comunicadores de amor.
existe uma linguagem de amor que é muito importante ser entendida, compreendida, que é justamente essa, chamada palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Então, traduza isso como elogios, mas não são elogios inventados, não, são elogios reais, não é uma bajulação barata, não entenda isso, são elogios firmados em função de qualidades percebidas. Então, isso é inegável, comunica, é uma expressão direta e simples, que comunica amor, e isso é vital, para alguns tipos de pessoas é vital, determina abatimento quanto alegria, determina se o dia é bom ou se o dia é mau, determina se a vida vale a pena ser vivida ou se não vale a pena ser vivida. Entenda a importância que para algumas pessoas que têm essa linguagem de amor original, chamada palavras de afirmação, imagina o quanto que esse assunto, esse tema, essa expressão, esse idioma, precisa de fato ser ministrado para essa pessoa, para que o seu tanque de amor se mantenha cheio. Então, exemplos em relação a esses elogios são os mais variados que a gente poderia mencionar aqui, mas, por exemplo, você mencionar para uma pessoa, olha, você ficou tão elegante com essa roupa que você escolheu, você está muito bonita com esse vestido, olha, ninguém faz batata frita como você faz, olha, essa comida que você fez, ela é a melhor, é a que eu mais gosto. Então, exemplos, são apenas alguns exemplos que você pode usar para elogiar dentro do contexto familiar, dentro do contexto de um casamento. Então, você mencionar, olha, muito obrigado por você ter lavado a louça para mim essa noite. É um elogio que você está mencionando, é uma palavra que está afirmando, olha, muito obrigado porque você paga em dia as contas da nossa casa, ou muito obrigado porque você contratou esse serviço, isso foi tão bom para a nossa casa, para a nossa família, ou para a nossa empresa, ou que seja para o ambiente que você está se referindo ali. Então, muito obrigado por você ter feito um jantar tão gostoso, muito obrigado por você ter cortado a grama, muito obrigado por você ter levado o lixo de acordo com a escala do lixo que acontece ali na rua. Então, isso são alguns exemplos que eu estou mencionando para que você possa entender o poder que isso tem. Eu sei que você conhece inúmeras histórias, e algumas até parecem engraçadas, e às vezes algumas pessoas ficam tentando entender o porquê que de fato as coisas não acontecem. Existem algumas pessoas que até mostram, mencionam, falam, e reclamam, dizendo assim, puxa, eu não sei mais o que fazer. Por exemplo, vamos imaginar uma esposa falando em relação ao seu esposo. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fazem 9 meses que eu estou falando para o meu marido pintar o quarto e até hoje ele não pinta. E talvez alguma pessoa fez, puxa, mas como que você está falando? Não, eu já falei de todas as maneiras que você possa imaginar. Eu já estou cansada de dizer para ele fazer isso. Isso vale para qualquer coisa. Estou apenas falando de pintura do quarto como um exemplo, né? Então, talvez alguém compreendendo essa realidade do amor, possa perguntar como que está sendo feito isso, né? E talvez, se essa pessoa for sincera, ela vai dizer as inúmeras vezes que ela está lá mencionando, insistentemente, para que esse marido possa pintar aquele quarto. E até então isso não aconteceu. Talvez alguém de fora pudesse dar a seguinte sugestão, olha, o que o seu marido faz bem? Talvez ela vai pensar, puxa, ele faz algumas coisas bem, sei lá, ele lava bem o carro, ele coloca combustível sempre no carro, ele paga as contas de água, luz, telefone, ele ajuda com as crianças, ele não deixa faltar roupa, sempre que precisa roupas, ele está sempre à disposição para poder pagar essas contas, ele recolhe o lixo sempre, ok. Dadas essas informações, talvez a aposta que essa pessoa, conhecendo essa realidade, faria é justamente dizer para essa esposa, então faça o seguinte, a partir de agora, não fale mais de pintura do quarto. Talvez a pessoa, essa esposa até fique pensando, puxa vida, mas isso não deve ser uma boa ideia, deixar de falar disso. Se eu parar de falar, então aí mesmo que ele não vai fazer, não, essa é justamente sacada. Fale daquilo que ele está fazendo bem. Então, esse experimento costuma ter um poder, assim, sobrenatural. Por que tem um poder sobrenatural? Porque a falta do feedback positivo, a falta da palavra de afirmação naquilo que esse marido faz bem, e que não está sendo mencionado,
acaba muitas vezes sendo um grande empecilho interno para que ele possa fazer aquilo que todo dia é falado insistentemente para ele fazer. Sendo que tantas coisas que nem são mencionadas, ou em algum momento foram mencionadas e ele costuma fazer, nenhuma delas é evidenciada, falada, mencionada, honrada, elogiada, nada, não tem nenhuma honra envolvida, e isso pode ser algo que desenvolva um tanto essa atrofia. Talvez você pense, puxa vida, mas o que um elogio tem a ver com isso? Faça isso e você vai perceber se isso não é capaz de transformar realidades. Por quê? Porque as palavras elogiosas, elas são realmente motivadoras, elas têm a capacidade de fazer mudanças e mudanças significativas. Eu não estou falando para fazer bajulação, não. Eu não estou dizendo para você criar situações, criar elogios que não têm conotação com realidade. Não é isso. Porque o objetivo do amor não é você obter aquilo que você quer, mas é fazer com que a outra pessoa ela possa se sentir muito bem naquilo que ela faz muito bem, naquilo que ela ama fazer. Então, isso é importante. E a verdade é que quando nós recebemos essas palavras elogiosas, quando nós recebemos esses elogios, que são na verdade palavras de afirmação naquilo que nós fazemos bem, mas que a outra pessoa nota, percebe e fala essa língua, fala aquilo que nós estamos comunicando e mencionando e de algum modo comunicando, mesmo que não seja de maneira verbalizada, então isso torna algo poderoso dentro da gente, né, da pessoa que está recebendo essa informação, recebendo esse elogio, e isso se torna como a motivação a fazer algo recíproco também, ou seja, é muito provável que a pintura do quarto saia, justamente porque se parou de falar da pintura do quarto, começou a se elogiar tantas outras coisas, uma série de lista de coisas que se fazia muito bem no caso desse exemplo que eu acabei de dar. Então isso é importante. Palavras encorajadoras, isso é muito importante você entender. O que é uma palavra encorajadora? Bom, encorajar, o que é encorajar? Encorajar significa inspirar coragem. Inspirar coragem. Sabe por que isso é importante? Porque tem algumas situações da vida que nós nos sentimos muito inseguros. E dependendo do perfil da pessoa, ela é mais insegura do que outras. Então, existe uma série de realidades da nossa vida que nós costumamos ser inseguros. A verdade é essa. Então, nós não possuímos uma coragem necessária para poder fazer as coisas acontecer. Um medo acaba nos impedindo de realizar alguns atos que são bons, positivos, e que a gente gostaria de concretizar, mas não faz. Então, perceba o seguinte, o potencial latente que existe nessa pessoa, que não está conseguindo fazer aquilo por insegurança e medo, porque ela está numa área presa, uma área de instabilidade, ele pode ser destruído, ou melhor, esse potencial, ele pode ser ativado, e essa insegurança e medo pode ser destruídos, por meio de uma realidade que se chama encorajamento. O que o encorajamento faz? Uma palavra de encorajamento, ela desperta coragem, ela inspira coragem naquela pessoa que estava necessitada dessa coragem ser liberada sobre ela. Talvez o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa que você está em foco como alvo da sua análise para alguma realidade da vida, talvez ela tenha uma grande capacidade, um grande potencial de fazer determinadas coisas, mas ela está ali adormecida, aguardando ser afirmada naquilo. Por isso a palavra de afirmação, ela destrava realidades, ela libera situações. Aquela capacidade, talvez estivesse apenas aguardando uma palavra encorajadora que seria como uma válvula ali que pudesse liberar aquela explosão maravilhosa daquela qualidade ser concretizada de fato. Então as suas palavras, elas podem de fato fazer com que os sonhos de alguém se tornem realidade. O encorajamento, ele requer uma coisa, o encorajamento para ser verdadeiro, positivo e funcional, ele requer empatia. Então o que é empatia? Você conseguir ver o mundo na perspectiva da outra pessoa.
Ok? Não é apenas simpatia, não. Simpatia é expressar essa alegria. É empatia, é se colocar no lugar do outro, é ver a partir da perspectiva do outro. Então, devemos, na verdade, aprender a identificar o que é importante para o outro. E quando a gente percebe aquilo que é importante para o outro, nós temos a possibilidade de ser encorajador. Nós não vamos conseguir ser encorajador sem perceber o outro e identificar aquilo que é importante para o outro. Então é uma forma de dizer que a gente acredita nas habilidades da outra pessoa. Então o que o encorajamento verbalizado ele comunica? Ele está dizendo assim, olha, eu acredito, eu sei, eu me preocupo, eu estou junto, eu acredito que você pode conseguir. E eu quero, de algum modo, ajudar você a conseguir aquilo que você pode, mas por alguma razão ainda não foi despertado. Ou seja, você dá crédito à pessoa, você louva a qualidade que ela tem. A maioria de nós tem potencial para poder fazer coisas inimagináveis, mas a insegurança e o medo nos impedem de fazer tudo isso. E o que nos segura, na maioria das vezes, é essa falta de coragem. Por isso a importância de uma pessoa à nossa volta que seja encorajadora, que identifique essa realidade, essa necessidade que nós temos de sermos encorajados. Então um cônjuge amoroso, que aprendeu a comunicar com o seu companheiro, com a sua companheira, ele se torna um catalisador nesse processo, na medida que ele, por ser amoroso, identifica isso, e ele é alguém que aciona como um ativador ali desse potencial por meio do encorajamento. Palavras bondosas também, extremamente importante. Então, é interessante, uma mesma palavra, ela pode variar completamente. Então não é apenas o conteúdo da fala, mas a forma está envolvida nisso. Por isso que a palavra precisa ser bondosa. E uma pessoa que está necessitada do seu tanque ser suprido, ela não vai identificar apenas o conteúdo da fala, mas também a forma como isso foi mencionado. Como assim? Não estou entendendo. Então, vamos tentar de algum modo explicar isso. Uma frase pode ser assim formulada: eu amo você. Como ela pode ser dita assim: eu amo você? Perceba, nas duas frases o conteúdo é o mesmo, só que a primeira para a segunda teve uma variação completa. Por quê? A primeira foi uma afirmação e a segunda foi uma dúvida, uma interrogação. E o que mudou na minha maneira de comunicar? Apenas uma coisa: a entonação. Então, entenda, algumas vezes nossas palavras, elas dizem uma coisa, mas o tom de voz está afirmando algo completamente diferente daquilo que a gente falou. Você consegue entender isso? Então, qual é o problema aqui? A gente envia uma mensagem dupla, de duplo sentido. A gente está comunicando uma coisa com as palavras, mas todo o nosso corpo e toda a nossa alma está mostrando outra coisa. E sabe qual é o problema disso tudo? Que as pessoas mais próximas de nós, aquelas pessoas mais íntimas de nós, principalmente nosso cônjuge ou os nossos familiares, essas pessoas, elas vão interpretar não apenas a mensagem de voz mencionada, mas elas vão sempre interpretar a forma como isso foi mencionado. E isso está envolvido no tom de voz. O tom de voz, ele é fundamental na comunicação. Ele é fundamental na comunicação. Então, por exemplo, a frase, eu faço questão de lavar a louça hoje à noite. Uau, acho que é o sonho de uma esposa ouvir isso do seu esposo, não é mesmo? Pois é, mas ela pode ser dita de uma maneira cavernosa. A pessoa pode dizer assim: eu faço questão de lavar a louça hoje à noite. Então, essa maneira de falar que eu acabei de usar agora, já estragou tudo. Você acha que vai acabar bem esse diálogo? Você acha que vai acabar bem? Capaz até da louça quebrar ao final dessa noite. Então, o que está envolvido aqui? A verdade é que a tonalidade, o tom de voz utilizado, ele compartilha algo. Você pode compartilhar e manifestar amor, como você pode manifestar raiva, dor, ressentimento, mágoa. Tudo pode ser manifestado pelo tom de voz, a maneira como nós comunicamos. Então, existe algumas situações, por exemplo, você pode mencionar alguma situação que te machucou, você pode dizer: fiquei desapontado ou desapontada e magoada por você não ter se oferecido para me ajudar essa noite. Isso dito de uma maneira honesta, isso dito de uma maneira gentil, isso pode ser uma expressão de amor.
É mesmo? Sim, pode ser uma expressão de amor. Afinal de contas, essa expressão de amor faz com que você esteja compartilhando os seus sentimentos e compartilhando sua impressão, para que, através da intimidade, a outra pessoa possa identificar o que de fato você quer. Mas essa mesma palavra, dita de uma outra maneira, pode estragar completamente. Ela pode fazer com que aquilo que era para ser curado e poderia ser restaurador, se torna como algo irritante, algo que vai gerar uma discussão, vai gerar uma condenação, vai gerar um julgamento assombroso. Para que fique melhor, para você entender o que eu estou mencionando, vamos imaginar uma palavra bondosa que, dita da maneira certa, pode ser extremamente importante, dita da maneira errada, pode comprometer. Pode ser, de repente, seja o seu esposo, ou sua esposa, uma pessoa próxima a você, ela chega à conclusão e ela diz assim: puxa, chegou a hora de emagrecer. E ela menciona isso para você: vou correr no parque, eu vou fazer academia. Ok? Então, a reação dessa outra pessoa, como que ela vai reagir a essa fala, pode ser determinante se isso vai ajudar no processo ou vai destruir esse processo. Talvez a resposta fale de novo. Talvez a resposta que a pessoa do outro lado fale: já conheço essa história. Lá vai mais alguns meses de academia pago sem ir. Ou, vamos ver até quando vai durar essa sua vontade de emagrecer. Você consegue entender? Sendo que esse é um momento determinante para que algumas pessoas que são necessitadas dessa afirmação possam de fato ter a motivação correta e a ajuda necessária por meio desse encorajamento, para que elas possam ir e de fato conseguir aquilo que esperam. Entenda, a maneira como nós falamos, ela é extremamente importante. Salomão, ele já menciona a respeito disso. Ele fala que a resposta branda, ela desvia o furor. A resposta branda, ela desvia o furor. Então, quando o seu cônjuge, vamos imaginar o cônjuge, mas pode ser qualquer outra pessoa que está à sua volta e que você quer um relacionamento mais profundo, estiver brabo, deprimido e disser palavras de algum modo agressivas e até mesmo grosseiras, se você optar por ser gentil naquela situação e não somente responder de modo tão agressivo quanto, mas usar palavras brandas, você vai perceber alguns milagres acontecendo nesse relacionamento. Mas para isso só vai ser possível se você conseguir identificar o ponto de vista da outra pessoa e expressar de maneira bondosa e gentil tudo aquilo que você está sentindo, pensando, diante daquilo que aquela pessoa está dizendo. Então você pode ser sincero, sim, mas de uma maneira assertiva que vai fazer com que, de fato, aquele furor seja desviado. Importante dizer isso. O amor, ele jamais deve registrar uma lista de erros. O amor, ele não traz à tona os fracassos passados. O amor, ele entende que nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito. Agora, dentro de um relacionamento que busca ser um relacionamento maduro, nem sempre a gente vai fazer o que é melhor e o que é certo. Às vezes a gente vai fazer, infelizmente, aquelas coisas que não são melhores e positivas. Mas o perdão é o caminho para que esse amor de fato possa se manifestar. Então, algumas frases, elas são inconvenientes dentro de um contexto de alguém que quer caminhar de maneira mais profunda e de maneira mais amável. Eu falo isso porque algumas pessoas, elas infelizmente acabam misturando o dia de hoje com o dia de ontem. Elas acabam insistindo no presente de fracassos do passado. Elas acabam estragando um dia potencialmente maravilhoso em nome de alguns comentários que são infelizes e desastrosos e que não afirmam nada de bom e positivo e não edificam em nada. Como, por exemplo, algumas pessoas mencionam: eu não posso acreditar que você fez isso de novo. Ou pessoas que mencionam: eu não sei se algum dia eu poderei esquecer aquilo que você fez. Ou pode mencionar de repente: você não tem a menor ideia de como que você me magoou naquilo que você fez. E isso estou dando fatos que já aconteceram e que já foram tratados e que há uma insistência em trazer de volta. Ou seja, frases que são mencionadas como: eu não entendo como que você pode ficar aí sentado tão tranquilo depois de você ter me tratado daquela maneira. Ou seja, é a insistência no dia de hoje, uma realidade que já foi no dia de ontem. Então, olha, você deveria se ajoelhar e me implorar o meu perdão, sendo que já foi tratado isso. Então, entenda, a gente precisa
viver o dia de hoje livre das mágoas dos dias anteriores. E o perdão não é um sentimento, mas ele é um compromisso. É uma opção de mostrar misericórdia e não jogar ofensa no rosto daquele que nos ofendeu. Então, perdão é uma expressão de amor. Outro detalhe importante em relação a palavras de afirmação é palavras humildes. Palavras humildes. O amor, ele faz solicitações, o amor não faz imposições. Isso é importante. No casamento, nós vivemos dentro do contexto de casamento e numa realidade de iguais, numa realidade de parceiros adultos, entenda. E não na realidade de um adulto mandando sobre uma criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Então, é natural que um pai, ele olha para um filho de 3 anos, ele fala para o filho de 3 anos o que ele deve fazer. É natural que um pai, ele se relacione com seu filho de 3 anos, deixando muito claro aquilo que ele deve, aquilo que ele precisa fazer, e dando ordens e comandos em relação a isso. Isso é necessário para que aquela criança, naquela idade, ela consiga então entender e ela consiga administrar algumas realidades da vida, né? Agora, quando a gente está num relacionamento de adultos, entre iguais, entendamos assim, esse tipo de situação, ela é muito, muito complicada, muito difícil de lidar. E pode ser, assim, aquilo que está faltando para que alguns relacionamentos, de fato, possam amadurecer e possam melhorar e possam se tornar mais saudáveis. Se nós vamos desenvolver um relacionamento íntimo, nós vamos precisar conhecer a maneira de lidar com o outro. Se nós queremos amar um ao outro, nós vamos precisar aprender como conversar e como lidar com isso. E uma delas é evitar essa maneira de lidar na base da ordem, na base do comando. Por quê? Porque isso vai eliminando gradativamente as possibilidades de se ter intimidade de fato nessa comunicação. E nós vamos, sem querer, nós acabamos assim, afugentando a pessoa que é alvo da nossa imposição, da nossa ordem, daquilo que nós estamos pedindo para elas e falando para elas. Então, nós vamos precisar expressar essas nossas necessidades, nossos desejos como pedidos. E apontar com isso o caminho para que a pessoa tenha a oportunidade de fazer. Entenda, o marido que diz, por exemplo, assim, ó, querida, sabe aquela torta de maçã deliciosa que você faz? Será que poderia preparar uma para essa semana? Eu amo aquela sobremesa. Essa é uma maneira de mencionar, certo? Então, essa maneira, ela dá uma dica para aquela esposa, por exemplo, de como que ela pode expressar amor para que ele possa ter isso que ele está desejando atendido e que eles possam então ali ter um crescimento naquela intimidade. Agora vamos imaginar uma outra maneira de se mencionar isso. Vamos imaginar esse esposo agora comunicando de maneira não com uma palavra humilde, mas de uma maneira impositiva. A menção seria mais ou menos essa aqui, ó. Desde que nosso filho nasceu, você nunca mais fez aquela torta de maçã. Pelo jeito, eu vou ficar sem comer mais por uns 18 anos aquela torta. Você percebe a diferença? Então, isso além de deixar de ser adulto, torna esse comportamento um comportamento quase que de adolescentes ou de crianças conversando. Não é um comportamento de adultos e de pessoas maduras querendo chegar a alguma conclusão. Ou seja, essa reclamação ela não vai construir intimidade e não vai comunicar e não vai ser assertiva. A esposa que diz assim, por exemplo, ó, será que você poderia limpar aquela calha esse final de semana? Ela expressa amor ao fazer uma pergunta, né? Ela está ali fazendo um pedido. Porém, se ela fala assim, ó, olha, se você não der um jeito de limpar aquela calha lá, ela vai acabar despencando o telhado. Inclusive, já tem um broto lá, tá para nascer uma árvore naquela calha, porque faz uma década que você não limpa aquele negócio. Você consegue perceber a diferença de comunicação? Uma demonstra amor e a outra não demonstra amor, porque se torna uma mulher dominadora nesse caso. Quando alguém faz um pedido ao seu cônjuge, ao seu companheiro, ou à pessoa com quem está se relacionando ali,
ela acaba afirmando as habilidades daquela pessoa. Faz com que a outra pessoa compreenda que ela possui, de fato, o poder de concluir aquilo, de fazer aquilo. Então, isso é valioso, é significativo, é muito importante. Quando dá essa ordem, eu estou falando dentro do contexto de relacionamentos, ok? Agora não estou falando em termos de um contexto profissional em que um patrão, um chefe, ele dá ordens aos seus comandados, sim, mas até dentro desse contexto, ainda assim, existe uma maneira mais efetiva e melhor de comunicar aquilo que se espera. E com certeza esse tema também ele é importante. Mas quando nós mencionamos isso no sentido de ordem, há uma facilidade da outra pessoa entender isso como uma tirania. E entender que aquela pessoa está querendo dominar. E isso tende a ser mal interpretado. E isso é a razão porque muitas pessoas acabam brigando e acabam não cumprindo aquilo que o outro quer. Simplesmente por birra até mesmo. E a gente não entende o porquê. Sendo que na verdade não está se comunicando da maneira adequada. Porque é como um português... um brasileiro falando português com um chinês falando mandarim. Então o seu companheiro, a sua companheira, o seu cônjuge, ele não se sentirá afirmado naquilo. Ele vai se sentir diminuído naquilo. E esse o tema aqui em questão. É palavras de afirmação. Agora, a verdade é o seguinte, e dito em relação a isso, e nós terminamos por aqui, se você é uma pessoa, um homem ou uma mulher que gosta de expressar palavras amorosas, é mais fácil esse tema todo para você. Agora, se você não tem isso como uma primeira linguagem sua, se palavras de afirmação é uma realidade desafiadora para você, algumas dicas são importantes, como por exemplo, você comprar um caderninho e anotar, pode parecer muito estranho isso que eu vou falar, mas é muito importante, anotar todo tipo de palavra de afirmação possível de ser mencionada para alguém. Todo tipo de elogio. Sabe por que isso? Porque uma pessoa que não tem essa linguagem de amor naturalmente, porque talvez não foi afirmado isso na sua própria infância, ela terá naturalmente a dificuldade de afirmar outros. Mas ela pode, de algum modo, crescer e aprender essa linguagem. Um dos modos é esse. Então, anote, você vai ver o quão poderoso isso é. Como que eu chego a essas conclusões? Comece a perceber. Leia a respeito disso, perceba como pessoas elogiam umas às outras e anote isso. Talvez você leia algo num artigo, num livro que você está lendo, e você percebeu aquela palavra tão poderosa, e você pensou, puxa, isso é tão bonito e tão bom de ser mencionado para alguém. Então, anote isso, porque com certeza você vai poder utilizar isso no momento apropriado. Talvez você ouviu isso numa palestra a respeito de amor, você ouviu numa mensagem que você estava numa pregação, talvez um filme, um livro, algo que você leu, que você ouviu. Isso tudo é uma maneira positiva de transmitir amor para alguém. Anote isso. Com o tempo você vai ter ali, na verdade, uma lista de palavras de afirmação dignas de serem utilizadas até mesmo para ser transmitidas para o seu cônjuge, até mesmo para ser transmitido para a pessoa que você deseja que seja alvo do seu amor. Outra coisa importante a ser mencionada em relação a isso é de que esse elogio, ele tem a capacidade de liberar crédito no coração da outra pessoa. Ele é como que estabelece um crédito, que com certeza isso vai trazer um retorno poderoso para dentro do seu contexto de relacionamento. Então, pratique isso. Há muitas formas de você dizer palavras de afirmação. Uma delas é escrevendo. Por quê? Porque quando você fala, ok, aquilo tem um poder maravilhoso, mas quando você escreve, há uma chance maior daquilo ser lido várias vezes. Então, aquilo que é escrito tem o poder de se perpetuar muito mais do que aquilo que foi mencionado. Então, essa é uma das maneiras também que você pode utilizar para crescer nessa capacidade de ministrar e liberar amor na linguagem que o outro precisa. Ok, queridos? Glória a Deus, eu quero agradecer a sua paciência e sua disposição em ficar conosco até esse presente momento. Nós estamos começando essa temática. Hoje nós falamos a respeito de palavras de afirmação. Nós vamos seguir. Semana que vem nós seguimos falando mais a respeito das 5 linguagens de amor.
Amém? Deus abençoe a sua vida poderosamente, que você continue crescendo nesse conhecimento do amor. Afinal de contas, o Senhor nos chamou para sermos a manifestação desse amor, do seu próprio amor, aqui nessa geração, na terra, para a vida das pessoas que nos cercam. Então nós precisamos, obviamente, crescer nessa capacidade de amar. Que você possa, no nome de Jesus, receber esse empoderamento do Senhor para perceber a necessidade das pessoas à sua volta e poder ministrar a vida delas com palavras de afirmação, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você nesse momento. Pai, eu clamo que nós possamos crescer nessa capacidade de ministrar amor sobre a vida das pessoas que nos cercam com palavras de afirmação. Há poder, Senhor Deus, em nossa língua, em nossa boca, e nós queremos utilizar esse poder para trazer vida, para trazer, Senhor Deus, encorajamento sobre a vida das pessoas que nos cercam. Nos ajude em relação a tudo isso, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, um ótimo restante de semana para você, e até a nossa próxima ministração a respeito das 5 linguagens do amor.